Oi, Davi, bom dia e hoje vamos para a nossa aula de matemática. Hoje vamos falar sobre frações. Na aula passada a gente falou sobre números primos, não foi? Números primos e número composto. Relembrando, números primos são aqueles que só tem dois divisores, um e ele mesmo. E número composto é aquele que tem mais de dois divisores, tá certo? Hoje vamos falar sobre frações. Frações, leitura de fração, figuras de fração, fração própria, fração imprópria, fração aparente. Então eu coloquei aqui no quadro e vou explicando para você, para quando você for para o livro você entender um pouco mais, tá? Então tem aqui, ó, quais dessas frações são aparentes? Para a gente saber se uma fração é aparente, a gente pega o numerador e divide pelo denominador. O que vem ser numerador? Numerador é o número que fica em cima. E o denominador é o número que fica embaixo do traço. Numerador, denominador. Então, se eu pegar o número 15 e dividir por 4 e der uma divisão exata, essa é uma fração aparente. Mas se eu pegar o número 15 e dividir por 4 e não der uma divisão exata, não é uma fração aparente. Então, desses daqui, a fração aparente é 24 6 sexto. Eu estou respondendo, Davi, a maneira de explicar e responder para quando você for para o livro você lembrar. Repetindo, a fração aparente é aquela que você pode pegar o numerador e dividir pelo denominador e dar uma divisão exata, certo? Então, se eu pegar o 15 quarto, não dá uma divisão exata. 8 3 também não vai dar uma divisão exata. Só o 24 e o 6 sexto que dá uma divisão exata. Então, essas duas são frações aparentes. Então, frações aparentes são quando a gente consegue pegar o numerador e dividir pelo denominador. Quem é o numerador e quem é o denominador? O numerador é o número que fica em cima e o denominador é o número que fica embaixo do traço. Segundo, quais das frações são próprias? Circule. Frações próprias são aquelas que o numerador é menor do que o denominador. Frações impróprias são aquelas que o numerador é maior do que o denominador. Então, dessas aqui, quais são as frações próprias? 2 quartos, vou circular, 3 sétimos, 6 sétimos e 4 nonos. São frações próprias. Por que são frações próprias? Porque o numerador é menor do que o denominador, certo? E frações impróprias são aquelas que o numerador é maior do que o denominador. Então, temos 2 impróprias e 4 próprias. Aí você copia no caderno e faz desse jeitinho, tá bom? Terceiro, leitura de frações. A gente, quando vai ler a fração, a gente primeiro copia o numerador. 2 quarto. Aí a gente vai escrever 2 quarto. Depois temos 5 sextos, 2 sétimos. Então, essa é a leitura de frações. A leitura de frações se faz dessa forma. O numerador sempre fica com o número normal, a gente fala normal. Já o denominador, às vezes, ele é modificado. Represente as frações. Representar é você fazer o desenho. Pode ser um desenho de um círculo ou um desenho retangular. Então, eu vou dar o retangular. Então, eu vou dividir em 3. Por que dividir em 3? Eu pego o inteiro e divido em 3 partes. Porque o denominador indica quantas partes o inteiro vai ser dividido. Já o numerador indica quantas partes eu vou pintar. Então, 2 terços é pegar o inteiro, dividir em 3 partes e pintar 2. Daqui eu vou fazer como? Eu vou dividir o inteiro em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar o inteiro e dividir em 7 partes e vou pintar 4. Aqui eu vou dividir o inteiro em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O inteiro foi dividido em 9 pedaços e eu vou pintar 2. Certo? Então, representar
é desta forma. Quando se fala representar as frações, o numerador indica quantas partes vai ser dividida o inteiro. E o numerador indica quantas partes a gente vai pintar, certo, Davi? E no livro, depois dessa explicação aí no quadro, você também copia, responda. No livro você vai responder, ler novamente e vai responder a página 169. 169, deixa eu ver onde foi que eu anotei.